Olá, como está você? Tudo bem? É um prazer muito grande começarmos o programa Fé para hoje, sua nova atitude. Você já viu, percebeu que nós temos o nosso horário inédito às 11h30 das terças-feiras e outros horários alternativos para melhor te servir. Agradecemos àqueles que já têm entrado em contato conosco, dando sugestões e apreciação também e temas novos ao programa. Estamos aqui com o nosso colega, companheiro, pastor Ronaldo de Oliveira. Pastor, tudo bem? Tudo bem. Ficamos Animados com a nova série, com as observações que recebemos durante a série passada e as pessoas contribuindo com novos temas, sugestões. E nós estamos aí, felizes com o resultado e o retorno que tivemos. Lembrando, agradecendo sempre, porque várias pessoas solicitaram, pediram a revista Princípios. Nós continuamos oferecendo e para que as pessoas possam solicitar e assim receber em sua casa temas sobre a Palavra de Deus. Não vai se arrepender quem fizer aí a inscrição, porque vale a pena. Um conteúdo muito apropriado. Perfeito. Pastor, estamos já com os nossos dois convidados aqui no estúdio. Pastor John Grass, Dr. John Grass, que é diretor da Associação Internacional de Liberdade Religiosa. Por 20 anos, há 20 anos, ele é diretor e presidente desta instituição, que atua no mundo inteiro e também tem representação nas Nações Unidas. Prazer em recebê-lo no nosso programa, pastor. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje e estar no Brasil também. Eu trabalhei diretamente com o Dr. John Grass por 7 anos, atuando na América do Sul como secretário-geral da IRLA, da Associação Internacional de Liberdade Religiosa para a América do Sul. Então temos um contato, uma amizade também e desenvolvemos várias visitas a países e também vários eventos realizamos aqui no Brasil e na América do Sul. É um prazer recebê-lo novamente no Brasil e especialmente no programa Fé para Hoje. Temos também a doutora Damares Cole, que é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa e Cidadania da OAB São Paulo. Ela tem sido uma grande parceira, uma grande companheira na área de liberdade religiosa. Prazer em recebê-lo no programa Fé para Hoje. Igualmente, pastor. É uma alegria estar com vocês aqui nesse dia para mais um programa sobre um tema que nós amamos tanto. E é um tema muito importante esse. Nós vamos fazer dois programas desta série com os dois convidados, que um será sobre liberdade religiosa, mas hoje vamos falar especialmente sobre a intolerância religiosa. Então, eu creio que esse é o tema. E a Suelen Tim, lá da região oeste do estado de São Paulo. Sede em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, um abraço muito grande aos nossos amigos ali da região, pastor Assírio. E eles prepararam uma matéria sobre a intolerância religiosa. Vou introduzir o tema e depois vamos conversar um pouquinho, tá bem? Acompanhem conosco a matéria. Você sabe o que é fanatismo religioso? Segundo o dicionário Aurélio, o fanático é o ser que segue de forma cega uma doutrina ou um partido. Outros dicionários apontam uma paixão política, intolerância, exaltação exagerada, entre vários outros. Mas será que realmente existem fanáticos religiosos por aí? Nós fomos às ruas conferir. Bem possa ser fanática, mas só que elas ultrapassam o limite. Ó. Então, o fanatismo para nós hoje em dia está um desastre total. Incomodado por algum? Já acabei de ser hoje, por incrível que pareça, o cara me parou, ficou uns 20 minutos falando para mim de religião. Aquele bate-papo, sabe? Entrou um fanático, eu falei para ele, meu filho, cada um com sua religião. Eu conservo a sua, como você pode respeitar a minha também. Na verdade, eu tenho uma vizinha, que é Deus me livre. Ela acredita, é só a igreja dela e pronto. Mas será que o fanatismo religioso é uma questão atual? O imperador romano Teodósio, final do século IV depois de Cristo, ele criou um decreto obrigando que todos os cidadãos do império se tornassem cristãos. Ele impôs. Então, esse é um grande exemplo. Não existe nada mais incoerente do que um cristão fanático, porque o fanatismo é alimentado por uma fé cega e irracional, que normalmente leva à intolerância religiosa e à falta de diálogo. E tudo isso é justamente o contrário do que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo disse que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles estudavam a Bíblia para conferir se as coisas eram realmente assim. Eu creio que se nós, como cristãos, formos à palavra de Deus, não para tentar justificar as nossas ideias,
Mas se formos com a mente aberta, buscando o que é a palavra de Deus, o que é a vontade de Deus, o que é a verdade bíblica, dificilmente haverá um cristão fanático. Junto com essas evidências, surgem outras dúvidas numa sociedade que prega cada vez mais a liberdade. Em tempos de liberdade religiosa, será que o fanatismo religioso pode ser uma ameaça? Nós não podemos obrigar ninguém. Liberdade religiosa, o princípio é claro. A pessoa ela é livre para ter fé, não ter fé, participar, ter uma religião, não ter uma religião. Isso é liberdade. Mediante tudo que nós vimos e ouvimos, fica claro que o equilíbrio emocional e religioso é a melhor saída. Mas como podemos proceder para alcançá-los? E agora nós voltamos aos estúdios para debater mais sobre o assunto. É com vocês. Muito obrigado, Suelen, pela matéria. Deus continue abençoando vocês aí. Vemos alguns aspectos interessantes sobre a questão da intolerância. O ponto é assim que as pessoas querem ter sua liberdade. O ponto fundamental é que as pessoas gostam de ser respeitadas, né? Eu acho que a essência está aí, o respeito ao indivíduo. Dr. John Grass, o senhor tem uma visão mundial sobre a intolerância religiosa. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que está acontecendo no mundo sobre esse tema. Primeiramente, temos que lembrar que o fanatismo sempre existiu. Em todas as religiões, você encontra pessoas fanáticas. Significa que isso não é uma coisa nova. Mas o que nós estamos vendo agora é algo muito espantoso. É um nível de intolerância a mais alta possível, mais do que no passado. Isso é o que nós podemos dizer primeiramente, a mais alta. Nós temos mais crueldade de pessoas que tem em outras religiões do que tinham há 40 e 60 anos atrás. É realmente algo novo. Até mesmo na história do mundo, o que estamos vendo hoje é algo que temos problemas para entender, mesmo aqueles que estão envolvidos em defender a liberdade religiosa, porque é algo muito cruel. Mas agora, eles matam e só matam. Há algumas semanas atrás, um grupo de terroristas foi a uma universidade e pediu para os estudantes falarem uma oração decorada. E aqueles que não sabiam a oração de cor foram executados a sangue frio. Isso é espantoso. É o que está acontecendo em algumas partes do mundo. Isso é uma característica das pessoas que temente a Deus, mas não respeitam a outra pessoa. Falta de respeito para com o indivíduo. O senhor acha que é isso que tem acontecido? Sabe, isso é interessante, porque às vezes as pessoas confundem conservadorismo com fanatismo, porque nós precisamos ser claros. Quando o fanatismo leva a negar o direito de outra pessoa a ter a religião dela, o jeito dela pensar, isso se torna algo muito perigoso. Você exclui a outra pessoa, você quer impor o que você crê. Você não vê o mundo de nenhum outro jeito, somente do seu jeito. Então você força a pessoa a seguir o seu jeito. Não há espaço para outra pessoa. E isso é totalmente o oposto da mensagem de Jesus, que aceitou as pessoas como elas são. Se você quer seguir, sempre tem a palavra se. Se você quiser me seguir, você me segue. Se você não quiser, siga seu caminho. Esse é o combinado. Se você quiser me seguir, eu vou te dar a vida eterna. Mas se você não quiser me seguir, você é livre. Jesus nunca forçou as pessoas a segui-lo. Ele nunca forçou as pessoas a se tornarem cristãs, se tornarem discípulos. Isso é difícil. Às vezes as pessoas têm convicções fortes. Você pode ter fortes convicções. Você pode explicar sua diferença em relação ao outro, mas tudo isso com respeito, porque o outro faz parte do evangelho também. Se você não gosta das pessoas, se você não ama as pessoas, você não se encaixa. Mas o que acontece hoje é que tem pessoas em algumas partes do mundo que acreditam
que não há espaço para outro. Mas um dos grandes problemas que vemos hoje é a reação. Algumas pessoas usam provocações, e a reação às provocações é matar as pessoas. Budistas são mais pacíficos. Agora, se for um país muçulmano, eles querem fazer a legislação que nega o direito de outro estar no país dele. O que vemos é um crescimento da intolerância religiosa. De um lado, você tem o fanatismo religioso, mas tem também o fanatismo não religioso. E do outro lado, você tem a reação. Nós queremos nos proteger contra os fanáticos, mas nós mesmos estamos nos tornando fanáticos. O senhor disse uma coisa interessante, é uma coisa que sempre existiu. Ela tem acontecido já há milênios, podemos dizer assim, né? Não é uma coisa que está acontecendo agora. Nós estamos vendo agora porque vivemos agora, mas é uma coisa que através da história tem acontecido com diversas religiões, grandes religiões, não? Sim, sempre esteve na história. Se você leu algo da história ou estudou a história, você pode ver que na Europa, por exemplo, o cristianismo não está em boa posição de lhe dar lições a outras religiões. Porque durante milhares de anos, nós perseguimos pessoas nos países cristãos. Pessoas que tiveram outras religiões. Durou milhares de anos. E ainda negamos outras pessoas, como judeus, os muçulmanos, de fazer parte do reino de Cristo. E às vezes, algumas pessoas dizem, nós deveríamos voltar ao reino cristão. Nós deveríamos ser um país cristão. Mas claro, que para minorias não soa como algo bom, porque durante o reino cristão, as minorias religiosas eram perseguidas, e não porque as pessoas eram fanáticas, mas você não precisa ser fanático para perseguir outras pessoas. É apenas a maneira que você posiciona a religião na sua vida e na sociedade. Exato. No Brasil também temos dificuldades aí de intolerância, né? A doutora Damares lida com isso no dia a dia, não? Com a comissão. Eu acho que é interessante a gente fazer uma rápida conceituação, não é, de fanatismo que está associado a extremismo, que pode ser religioso, pode ser político, pode ser filosófico, racial, né? Pode ser uma porção. Exatamente. Então, o fanatismo, acho que uma forma bem simples de expressar isso é o fervor irracional, não é? É o fervor excessivo. Esse fervor irracional por alguma coisa, não é? Ele leva o fanático até algumas características que resultam nisso que o Dr. John Graz acaba de nos contar e que a gente tem acompanhado, não é? Então, o fanático, o extremista, não é? Ele tem uma agressividade excessiva no trato com aquilo que ele crê também excessivamente, não é? Ele tem preconceitos diversos sobre quase todas as coisas, porque ele está muito focado naquilo que ele crê, não é? Uma outra situação, estreiteza de mente. Ele vê estreito. Outra característica do fanático, ódio. Individualismo, não é? Essa estreiteza de mente impede que ele veja os outros, não é? E veja o direito que os outros têm que corresponde ao dele. Então ele Eu não quero nem saber o que você pensa nem o que você é. Você não pensou como eu penso, você já não presta. Exatamente, você já não é? E a intolerância é a modalidade odiosa da discriminação. Não é? Discriminar é separar pessoas pela sua condição, não é? Mas a intolerância é a modalidade odiosa. Vou falar uma coisa bem simples aqui. O futebol, que é uma questão aqui do Brasil que é muito difundida. Há pessoas que matam por causa do time ser diferente. Sim, o fanatismo pode ser por futebol, por exemplo. É incrível isso. Você encontra alguém com a camiseta do outro time na rua
e começa a espancá-lo. Exatamente. Só porque ele está com a camiseta. Agora, ele é um pai de família, ou é um estudante, alguém que vai apenas se divertir, assistir o jogo no lugar, mas é morto na rua. O intolerante, pastor, ele perdeu a capacidade, ele não tem condição de ver o outro, ele perde a capacidade de reconhecer e de prestigiar o outro. Ele só vê a si mesmo. O senhor perguntou no Brasil, eu acabei nem falando. Eu acho que foi muito interessante essa sua colocação, de a gente abrir um pouco, e esses outros exemplos, quer dizer, a intolerância é em diversas áreas, não somente na religiosa, sim, mas na religiosa é exatamente este falta de respeito de adoração. Nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Ok. Vamos, pequeno intervalo mesmo, de 2 minutinhos, voltamos já com o seu programa Fé para Hoje. Já voltamos ao programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Você tem visto aí nos diversos horários que temos alternativos para o programa Fé para Hoje e também o nosso oferecimento da nossa revista Princípios, que você pode solicitar através das nossas mídias, através do nosso material. Pastor Ronaldo, veja que cada vez mais as pessoas têm conversado, têm nos dado sugestões e também solicitado a revista. É verdade. E esse é um dos temas que nós recebemos como sugestão também. Perfeito. A questão da intolerância. A doutora Damares conceituou, tivemos uma visão mundial e acho que o doutor John Grass queria no bloco anterior. Eu acho que é muito bom ter uma sociedade que permite diferentes opiniões. E quando falamos contra o fanatismo, não significa que não queremos que as pessoas tenham suas próprias convicções. Eu acho que é importante que as pessoas tenham diferentes convicções. E nós podemos intercambiar as convicções. Mas existem algumas regras a seguir para fazer isso de forma realmente positiva. Temos que fazer isso, no mínimo, com respeito ao outro. Significa que eu posso acreditar que eu tenho a verdade e você pode acreditar que você tem a verdade. Mas por que deveríamos nos matar? Se não nos matarmos, não tem como continuar. Isso não faz sentido, só destrói. Mas podemos tentar ver. Talvez haja algo de bom no seu ponto de vista. Eu tenho uma forte convicção. Eu tenho uma forte convicção. Você tem uma forte convicção. Mas podemos conviver juntos e podemos ser bons, uma bênção para a sociedade. É tão importante estarmos juntos e trabalharmos juntos para o bem de todas as pessoas. Mesmo se tivermos diferentes religiões, diferentes maneiras de pensar, o mais importante é trabalharmos juntos para a sociedade. Nesse caso, você pode não matar a originalidade, a criatividade, mas você as coloca a serviço da sociedade. Até tem um ditado interessante que diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, mesmo dentro do cristianismo, há muitas verdades, entre aspas, não? E até mesmo dentro do cristianismo existe uma intolerância, não? Agora, eu gosto da ideia, né, de que todos os grupos podem manter íntegras as suas crenças. Nós temos que ter esta condição de mantermos íntegras as nossas crenças, mas sem atribuir ao outro, não é, o direito correspondente que eu quero. Eu quero professar livremente minha crença, eu quero fazer pregação religiosa, eu quero assegurar as minhas convicções, como o Dr. John Grass falou. Não queremos eliminar que as pessoas não tenham convicções. Não é? Agora, essas convicções têm que ser exercidas dentro do limite do respeito à convicção do outro. Esse é o limite da minha convicção. Eu acho que esse que é o ponto, não é? O limite, o respeito para com o indivíduo. Se nós entendemos as mais diferentes religiões do mundo, sempre valorizaram o indivíduo, a pessoa, o ser humano. Agora, esse respeito ao ser humano, o respeito ao seu semelhante, que é vital para que a gente tenha o respeito e a valorização das pessoas.
Se eu estou valorizando o meu semelhante, às vezes as pessoas defendem animais, defendem as plantas, a natureza, etc., mas esquecem de defender exatamente o ser humano, o respeito por pensar diferente. E isso é um direito de cada indivíduo, é um direito... Sabe, nós podemos voltar ao exemplo de Jesus. Ele tinha o poder de destruir todos os seus oponentes, até mesmo incluindo os seus discípulos. Mas ele respeitou até mesmo Judas. Isso significa que devemos segui-lo. Nós não podemos impor aos outros o que nós acreditamos ser a verdade, se eles não querem, mas podemos criar uma espécie de dinamismo, onde podemos ter um diálogo, discussão e tentar encontrar o melhor caminho. Porque, como eu disse, não vivemos juntos. Vivemos no mesmo planeta, nos mesmos países. Então, temos que encontrar um jeito de ser positivos com o outro. Você mata o potencial que tem como ser humano e, ao mesmo tempo, mata a dignidade humana. Porque as pessoas não têm um jeito próprio de pensar. Não têm direito à sua opinião diferente. E é nisso onde o fanatismo pode guiar as pessoas. E como eu disse, nós não devíamos confundir fanatismo com conservadorismo, com convicção, com originalidade. Isso é totalmente diferente. O fanatismo quer impor. Você pode ser bastante conservador. Você pode decidir que a melhor religião é a religião com um chapéu, a que coloca um véu. Desde que você não force as pessoas a colocar um chapéu, por que não? Nós temos que respeitar você e você pode fazer um ótimo trabalho. Com um chapéu na sua cabeça, com um véu no seu rosto, você pode fazer um ótimo trabalho. Significa que existe espaço para pessoas originais e criativas fazerem a diferença na sociedade. Pastor, o senhor me perguntou sobre a situação do Brasil. Veja, o Brasil hoje talvez ocupa no ranking dos países mais populosos do mundo, não é, uma posição bastante privilegiada. Talvez estejamos liderando hoje como o país menos intolerante no mundo. Né? Por outro lado, nós que vivenciamos diariamente, não é, essa questão, nós temos problemas práticos ainda muito sérios. Não é? É porque a nossa espécie de intolerância ela é mais velada. Não chega, eu creio que podemos pensar da seguinte maneira, apesar de nós não termos aqui no Brasil muitas vezes mortes trágicas como vemos em outros países do mundo, mesmo assim, a gente chama isso de fanatismo ou extremismo religioso, mesmo assim há também situações pontuais de intolerância. Sim, que porque você aqui nós pode não chamar temos a chamada violência real. Perfeito. Não é? Nós temos o que é conhecido como violência simbólica. Okay. Eu acho que esse é um ponto importante. Você para cá, para essa câmera. Gostaria que o nosso amigo, nossa amiga, prestasse muita atenção. Esse é um ponto muito importante, é o que nós estamos vivendo aqui. Esse fanatismo velado, essa intolerância velada, eu acho que para nós aqui é pior do que... Porque a violência simbólica significa qualquer tipo de violação ao meu sentimento religioso é uma espécie de violência. Então, quando a gente pensa em violência, a gente só pensa na violência física, matar pessoas, não é? Ou agredi-las fisicamente, embora há registros no Brasil de algum tipo de violência históricos, real. Né? Sim, no passado, muito mais do que agora. Invasões de espaços religiosos, ou mesmo símbolos religiosos sendo quebrados, sendo destruídos, e às vezes usando uma concessão pública, que é o serviço de TV, radiodifusão. Quer dizer, nós temos casos, mas esses são isolados. O que eu percebo e que me incomoda aqui no Brasil, e por isso que a gente tem feito um trabalho educativo, nós cremos na educação de pessoas, né? A Ordem dos Advogados faz esse trabalho preventivo. É muito melhor prevenir o conflito real, não é, do que ter que depois punir.
não é, coercitivamente. Então, fazemos um trabalho preventivo porque cremos que as pessoas precisam ser preparadas para reconhecer as diferenças, para reconhecer o pluralismo. E como religiosidade envolve uma diversidade de condutas, não é? Até mesmo dias de guarda, uso de indumentárias, dietas alimentares, rituais os mais diversos para enterrar mortos, para assistir doentes. Nós temos que ter essa compreensão dessa diversidade do universo religioso, não é? E buscar respeitar. Dr. John. É isso que eu penso. O Brasil é um bom exemplo. É um país fabuloso para a pluralidade e também para a tolerância. Liberdade religiosa ou liberdade sempre foi feito com tensões. Você aceita as tensões, você tem que lidar com as tensões, mas você encontra uma solução e aceita a diversidade. E é por isso que alguns países não permitem que jovens muçulmanos, meninas ou moças, vão à igreja, escola, com um lenço na cabeça. Isso não é a realidade de uma boa coisa. Porque se você quer dar educação pública a todos, você não exclui as pessoas, porque elas têm um símbolo religioso. Esse não é o papel da educação pública. Em segundo lugar, você também tem que mostrar às crianças, desde o começo da sua educação, que o mundo é diferente. E se você perde esse ponto desde o início da educação, você perde algo muito importante e abre as portas para o fanatismo, dizendo: só existe um jeito de pensar, só um jeito de viver. E isso não é bom e nunca dá bom resultado. Nós vemos isso na história, desde o início até hoje. Toda vez que um país expele uma parte de seus cidadãos porque eles têm outra religião, o país se torna mais pobre do que era antes. Qual tem sido as atividades desenvolvidas por essa instituição? Nós temos que promover a liberdade de religião. Acho que somos muito bons em promover a liberdade. Existem dois lados para olhar. Nós temos países onde não podemos promover liberdade de religião, porque não existe essa liberdade. Nesses países, você tem que tentar ter uma influência, tentar resolver alguns casos de violação da liberdade religiosa. E o outro lado é onde você tem liberdade religiosa, como no Brasil. Você tem que reconhecer que é frágil. E ao invés de apenas dizer, ok, nós não temos nada com isso, o que temos que fazer é chamar a atenção das pessoas de que isso é muito importante e que nós não queremos perder essa liberdade. E por isso que organizamos muitas atividades, como você, Edson, que organizou o segundo Festival Mundial com cerca de 30 mil pessoas para dizer: nós amamos a liberdade de religião e queremos mantê-la. Nós acabamos de voltar de Manaus, onde tivemos 8 mil pessoas dizendo: nós amamos a liberdade de religião e queremos mantê-la. Significa que esse tipo de evento, seminários e etc., são importantes, fazem que o governo e outros órgãos oficiais sensíveis à importância da liberdade religiosa se atentem a isso. Num caso, e isso é o que tentamos fazer, promover essas ações. Conscientizar as pessoas a respeito do respeito mútuo entre pensamentos diferentes. Eu acho que esse tem sido o foco tanto da OAB como a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, a BLIRC e outras instituições que estão se levantando para conscientizar as pessoas sobre a importância do respeito ao pensamento braço, diferente. pastor, da OAB, que visa trabalhar com liberdade religiosa, que vai ser o alvo de um outro programa, mas é importantíssimo para a nação. É um órgão não governamental, não sei se eu posso chamar assim, mas um órgão não governamental que olha de fora com diferentes
E o aspecto legal, né? Vendo o aspecto legal e cidadania. Exatamente. E com diferentes também matizes, né? Você professa um credo. Eu acredito que o seu antecessor professava um outro credo. Quer dizer, não há uma cor específica para... E não podia ser também diferente, não? Acho que a grandeza do trabalho que nós fazemos na OAB é exatamente esse sem espírito camiseta, de isenção. Né? Exatamente. Né? E a OAB é uma organização da sociedade civil. Ela não é governo, ela não é legislativo, ela não sei é... se o Dr. John Grass, OAB a Ordem dos Advogados Brasileiros. Eu sei. Tivemos um seminário. Algumas vezes. E a Irla hoje, ela é consultora da OAB para assuntos de liberdade religiosa. Né? Pastor, só acrescentando uma coisa, eu sinto muita falta, e nós temos falado muito sobre isso, e o Dr. John Grass acabou de mencionar, né? As crianças precisam na mais tenra idade. E isso quebra a intolerância. Tem que quebrar na raiz. Ela tem que se sentar na escola ao lado de uma criança que se veste ou se comporta ou se alimenta diferente dela. E ela tem que olhar para aquela criança como objeto do mesmo respeito que ela reivindica para si. Esse aprendizado precisa acontecer com urgência nas nossas escolas. Não é? Porque esse assunto hoje está pautando as principais agendas do mundo. E é um desafio para o século XXI e é um desafio para as democracias. Não estamos falando de desafio para estados totalitários. Estamos falando que desafia as democracias. Não é? E desafia a nossa democracia também. Portanto, mas isso é tão importante que eu me lembro que na época de 60... Temos mais alguns minutos? Sim, temos alguns minutos. Na época de 64, por aí, quando houve o golpe militar aqui no Brasil, etc., se falava muito contra os comunistas, e tudo era comunista, cuidado que tem um comunista, aquele indivíduo é um comunista, vamos prendê-lo, todos agiam dessa forma. Então, nós começamos a receber muitos filmes americanos, norte-americanos, onde os Estados Unidos sempre vencia a Rússia, ou era no boxe, ou era e tal... E você começou a ter uma consciência contra a Rússia sem conhecer a Rússia, ou a União Soviética, né? Sem conhecer, e bastava alguém ser russo para a gente ter... Eu tinha um vizinho russo, a casa dele vivia sempre fechada. Eu era garoto, menino, a casa dele sempre fechada. E meu pai dizia assim, ele deve ter alguns instrumentos de comunicação para ficar contando para a União Soviética o que está acontecendo no Brasil. E quando um outro começou a namorar com a filha dele, a família dele também foi taxada, porque nós estávamos sendo bombardeados como garotos, jovens, que tudo que acontecia do lado de lá, da cortina de ferro, era terrível. Muita coisa era verdade, mas nós fomos ensinados assim. Assim podemos ser ensinados também contra uma religião. Você vai viajar hoje dos Estados Unidos para cá, ou para qualquer lugar, na American Airlines, fazendo uma propaganda aqui, senta um indivíduo do seu lado com barba, com turbante, e você já fica... Porque a propaganda é forte em cima disso. Então, essa questão de você ensinar, de você discutir o assunto é fundamental. Mandela disse que se nós aprendemos a odiar, podemos ser ensinados a amar. Claro, Nesses últimos 5 minutos do programa, vamos tratar. Sabe, todo mundo pode ser um fanático. Se você não tenta ser aberto e não tenta dar a oportunidade de dizer alguma coisa a outra pessoa, você pode encontrar fanatismo em qualquer área. Não só na religião. Nós acusamos os religiosos fanáticos. A religião como um germe do fanatismo. Mas em qualquer área, você pode se tornar um fanático. Pessoas podem se tornar fanáticas. Mas uma coisa que também é interessante é que os fanáticos são muito frequentemente manipulados. Aqueles que explodem, matam as pessoas ao redor são manipulados por outras pessoas que não querem ser mortas e que tornam facilmente manipulados por pessoas que têm influência e usam eles para ter algumas vantagens. Significa que todo fanático deveria pensar: quem está por trás de mim? Eu acredito que eu dei toda a minha vida, mas quem está dando a ordem para mim? Quem está pedindo para mim
para eu ser morto ou até mesmo matar. Quem está por trás? E a maioria das vezes, você vai ver que tem pessoas que não são fanáticas, mas que sabem manipular essas pobres pessoas. É interessante. Sim, pois não. Então, isso é interessante, que existe sempre alguma coisa por trás, né? Nós temos que ser bem espertos para essa... Atentos naquilo que está acontecendo. Essa questão de manipulação. A massa manipulável é a massa que acaba criando os maiores eventos negativos nessa área do fanatismo. Perfeito. Só para concluir, gostaria que o Dr. John Grace desse as suas últimas considerações sobre isto. Nós temos apenas 2 minutinhos. Eu acho que a melhor resposta para o fanatismo é realmente o que vemos no Evangelho. Tentar reconhecer em cada indivíduo dignidade humana criada por Deus. E tentar ver em cada pessoa algo de bom. Que talvez nós não saibamos realmente como as pessoas são. Temos que dar a elas a possibilidade de serem melhores, mas ainda acredito que devemos ter convicção. A pior coisa que pode acontecer na sociedade é pessoas sem convicção, porque isso cria um espaço vazio onde os fanáticos, que são manipulados na maioria das vezes, podem destruir. A melhor sociedade é a sociedade de pessoas com convicção, as pessoas que amam umas às outras. But people who love each other. Doutora Damares, as suas considerações que você tem visto no Brasil, especialmente, sobre esse aspecto. Eu acho que o que nós temos desejado intensamente, principalmente nesse último ano de ações da OAB e em parceria com outros organismos aqui em São Paulo, que estão também investidos no desejo de promover e de combater a intolerância, é que nós sejamos uma voz para o mundo. Talvez pareça muita pretensão nossa isto, não é? Mas temos usado esse slogan, Brasil, uma voz para o mundo. Queremos que as pessoas saibam que é possível viver, não é, dialogando, mesmo em meio à diversidade. Uma notícia boa que eu vou dar aqui no final, e a gente acabou não falando sobre isso, é que a intolerância ela é disseminada hoje com muita força na internet. Os discursos de ódio, que talvez tenham levado a muitas ações tremendas, nascem no discurso de ódio veiculado na internet. Por isso, a OAB acaba de lançar, e vai fazer um grande evento nessa direção, um manifesto, uma campanha de combate à intolerância religiosa na internet. Perfeito. E nós contamos com a participação de todas as instituições que quiserem referendar e, juntamente conosco, assinar esse manifesto para que os provedores se sensibilizem na filtragem desses conteúdos de discursos de ódio intolerantes que só levam a resultados que nós não desejamos para todos. Já assinamos embaixo. Já assinamos e vamos apoiar esse projeto. Desde já, nosso muito obrigado por este primeiro programa desta série que vamos fazer, de 2 programas, não? Primeiro, tratamos sobre esse assunto tão importante e vital do respeito ao indivíduo, respeito às pessoas, não? Muito obrigado, Dr. John Grace, obrigado, doutora Damares. Você continua conosco, vamos fazer um pequeno intervalo de 2 minutinhos e o pastor Ronaldo Oliveira volta no terceiro e último bloco do programa Fé para Hoje para trazer uma mensagem espiritual focada dentro deste tema da intolerância religiosa. Voltamos já já com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Muito bem, voltamos com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude, para o nosso terceiro e último bloco. Tivemos aqui 2 entrevistados bastante capacitados para falar sobre intolerância religiosa. É uma coisa bastante séria, isso atinge a mim, a você. Muitas vezes nós somos intolerantes em várias áreas da vida, não é? A questão racial, a questão homofóbica também, que é uma questão séria que está sendo discutida, muito falada por aí. Temos também essa questão religiosa dentro do próprio cristianismo, do cristianismo para com outras religiões, de outras religiões, grandes religiões, para com o cristianismo, e entre elas também é uma questão bastante séria.
O fanatismo nunca é bom em nada. O fanatismo tira a razão das pessoas, separa as pessoas, faz com que o mundo fique mais isolado para estas pessoas. Não respeitar a ideia, o parecer, a crença do próximo diminui o próximo, nos torna maiores do que o próximo, o egoísmo cresce e a gente acaba pisando sobre os outros, não tendo o menor interesse sobre o que pensam as pessoas. Dar atenção para o contraditório é muito importante. Não ter pessoas que pensam só da mesma maneira que a gente, isso é cidadania. Conviver com essas pessoas é cidadania. Então, trouxe aqui um texto da Bíblia que é bem interessante para analisarmos um pouquinho essa questão e outras questões também para aplicá-las em nossa vida, no dia a dia, porque este é o propósito do seu programa Fé para Hoje. O texto está em São João, o Evangelho de João, capítulo 4. É uma história bem conhecida. Trata-se da história da mulher samaritana e daquilo que Jesus conversou com ela, da experiência deste encontro de Jesus e a mulher samaritana. O Evangelho de João é bem interessante, é cheio de contrastes, e aqui ele apresenta um contraste. Logo antes, no capítulo 3, existe um encontro de Jesus também com um líder judeu. Era um líder judeu muito respeitado, foi um encontro à noite, e eles discutiram assuntos profundos espirituais. Logo em seguida, aparece o capítulo 4, que é o encontro com uma mulher de uma reputação duvidosa, também de uma crença, vamos dizer assim, ela não era judia, ela era samaritana. Para entendermos um pouquinho melhor esse contexto, samaritanos, judeus, em 722 a.C., a Síria invadiu os povos de Israel e eles tomaram os judeus, os israelitas, e espalharam por outros povos já conquistados e trouxeram estes outros povos de diversas nações e colocaram ali nessa região de Samaria. Então, o samaritano era um judeu misturado com várias outras nações. Esses povos faziam isso para que não houvesse um sentimento nacionalista e não houvesse uma revolução, para que aqueles moradores não viessem a tomar o poder novamente e ficassem enfraquecidos no que diz respeito à sua nacionalidade. Estavam misturados. Então, quem vai defender essa nação misturada se vários vinham de outros lugares? Agora que eles estavam bem misturados, eram vistos com olhos bastante negativos pelos judeus. Um judeu puro olhava para um samaritano que não era um judeu puro e tinha ódio deste grupo. Um bom judeu, ao passar por um samaritano, deveria cuspir no chão e dizer palavras ofensivas ao samaritano. Eles eram misturados. Tentaram manter os mesmos cultos, rituais que eles faziam em Jerusalém. Montaram um sistema sacerdotal também ali, liam o Pentateuco, tinham o seu Pentateuco, que é importante até hoje. E lá em Nablus, uma pequena aldeia, uma cidadezinha pequena, existe ainda umas 200 famílias de samaritanos, que tem até alguns deles deformações físicas, porque eram famílias que sempre se misturavam com as mesmas famílias, ou pessoas que se misturavam com as mesmas pessoas das famílias. Bom, ali estavam os samaritanos e queriam ter a mesma religião que tinham antigamente, mas não eram respeitados, não eram aceitos pelos judeus. O que fazia um judeu? Quando tinha que passar pelo solo samaritano, numa viagem, ele atravessava o rio, caminhava praticamente no deserto, atravessava de novo, só para não pisar no solo samaritano. Então, isso você pode chamar de intolerância, não é? Uma intolerância em relação àquele grupo. Os judeus e os samaritanos não se davam, não tinha jeito, não tinha conversa. Agora, imaginem um pai que tivesse a notícia que uma filha queria se casar com uma filha samaritana, queria se casar com um rapaz judeu. Que confusão tremenda, uma guerra entre as famílias, ou vice-versa. Havia um preconceito bastante grande. Quando alguém dizia assim, fulano é de Samaria, opa. Ou mesmo em Samaria alguém dizia, bom, fulano é lá de alguma região da Galileia, ou seja lá qual lugar.
onde um judeu morava, bom, também havia um preconceito bastante grande. Geralmente o preconceito vem de dos dois lados, nesta situação e em muitas outras. É interessante que às vezes dentro até do próprio cristianismo nós temos preconceito. Temos preconceito de pessoas que não são da nossa denominação e somos intolerantes a elas. Só porque elas guardam algumas coisas diferentes daquelas que nós guardamos, agem de maneira diferente, ou tomam a Santa Ceia com vinho alcoolizado ou não alcoolizado, ou porque cortam o pão com ou sem fermento, ou pelo dia de guarda, ou pela maneira que se vestem, com ou sem véu. Nós, às vezes, somos intolerantes a essas pessoas. Há até grupos religiosos que dizem, não estude a Bíblia com ninguém, porque você vai ser enganado. Você deve simplesmente estudar aquilo que Deus mandar. Então, abra a Bíblia, aponte o dedo, aí é o lugar que você deve ficar. Na realidade, esse tipo de intolerância que acontece dentro do movimento cristão é bastante sério, mas tem um outro, aquele que acontece dentro da própria igreja onde você está, onde pessoas se acham mais santas do que outras, e existe até intolerância. Há casos de pessoas serem proibidas de entrarem numa igreja por estarem usando uma roupa um pouco diferente da convencional, talvez uma roupa mais moderna. Havia tempos passados e hoje, pasmem, ainda existe pessoas que proíbem a entrada de pessoas com calça comprida, mulheres com calça comprida. E são até zombadas. Isso é intolerância. Nós temos muita facilidade para fazer essas coisas. E às vezes nós ficamos criticando os samaritanos e judeus, mas nós fazemos as mesmas coisas. Exatamente as mesmas coisas. Não vou entrar aqui em racismo, porque daí teremos um outro capítulo, quem sabe um outro programa podemos falar. Mas vamos voltar aqui. Há um verso aqui que eu gosto bastante, que diz assim que, no verso 6, que diz, estava ali a fonte de Jacó, cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus não deixava de passar por Samaria, e junto à hora sexta, ou perto da hora sexta, ao meio-dia, sol escaldante, Jesus para ali perto da fonte de Jacó. Seus discípulos são convidados para ir para a cidade, para buscar alimento, outra coisa assim, para comprar alguma coisa, e eles foram. Saíram para a cidade reclamando que comprar alguma coisa numa cidade samaritana, e eles, à medida, creio eu, que eles iam entrando na cidade, as portas iam se fechando, judeus estão aí. O que eles vão fazer conosco? São ladrões? Ora, o que esses judeus estão fazendo na nossa cidade? Isso é intolerância. E Jesus ficou ali. Esse Jesus ficou ali com um propósito muito especial, porque dentro de pouco tempo chegaria uma mulher samaritana, uma mulher que tinha uma vida não muito exemplar, uma mulher que já havia tido vários casamentos. Então, além de ser uma mulher samaritana, uma mulher que tinha problemas morais. Então, Jesus estava ali diante de alguém que tinha vários problemas. E essa mulher se aproxima, e a história nos conta que Jesus pede de beber. E aí a mulher responde lá no verso 9, diz assim, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. O texto bíblico diz isso. Como é que você, judeu, fala comigo? Bom, interessante, se não é para falar comigo, também não devo falar com ele, né? Ou com Jesus, com aquele que estava falando. Mas esta mulher olhou para ele e viu que era um judeu. Nós não nos damos porque estamos falando. Mas Jesus começou um contato porque ele queria que aquela mulher conhecesse mais do que ela conhecia. Que aquela mulher tivesse mais do que ela tinha. Qual era a mulher que vinha ao meio-dia buscar água sozinha? Era uma mulher com poucas amigas. Porque as mulheres vinham pela manhãzinha e pela tardezinha buscar água, horário fresco, para poder carregar aqueles cântaros até suas casas, cheios, pesados. Mas ela não tinha amigas, não tinha reputação, era uma samaritana e estava vindo ao meio-dia sozinha. E entabula essa conversa com Jesus. Dá-me de beber. Mas como é que você pede de beber para mim? Se você soubesse com quem você está falando, você que pediria água. Como eu vou pedir água para um judeu? Você não tem nada para pegar aqui do nosso poço. E Jesus vai mais fundo na conversa. Jesus se interessa por aquela mulher.
pelo seu drama, pela sua luta, ela o considera judeu, depois vê nele um homem diferente, que diz ter uma água da qual bebesse não teria mais sede. Pediu dessa água. Jesus disse, muito bem, então vai lá, busca o seu marido e vem aqui, eu vou te dar água. Ele disse, não tenho marido. Bom, é verdade, você disse muito bem. Você já teve vários, o que está vivendo com você agora não é seu marido, ele não lhe deu nome, só lhe deu um teto. Aquela mulher vivia um problema muito sério. E Jesus não a desprezou porque era samaritana, nem porque era pecadora. Você entende isso? Jesus não faz de maneira nenhuma acepção de pessoas. Ele crê nas pessoas. Ele crê nas necessidades das pessoas. E aquela mulher estava desesperada, carregando um cântaro vazio, não só ali físico, mas carregando um coração vazio. Aquela mulher conversa um pouco mais com ele. E lhe diz, o senhor é um profeta? Já que é um profeta, diga onde é a adoração verdadeira, aqui, em Samaria ou lá em Jerusalém? Ele diz, filha, haverá um tempo em que nem aqui, nem lá, porque se adora ao Senhor em espírito e em verdade. Não é nada samaritano, nem nada judeu, é alguma coisa espiritual. Então, não existe separação entre nós. Creia, é espiritual a salvação. Não importa o tipo de país que você vive, ou o país que você vive, o tipo de família, o tipo de igreja, você não é mais nem menos. Para mim, diz Deus, vocês são todos iguais. Essa mulher ficou tão encantada que foi buscar pessoas na sua cidade para ouvir aquele homem que ela reputava ser o Messias. Ela o encontrou, e o encontrou numa situação bastante pitoresca. E hoje, quem sabe, se você tem diferenças ou carrega essas diferenças, não consegue viver sem elas, deposite tudo isso lá no poço de Jacó. Saia com o seu cântaro vazio físico, mas cheio espiritual. Esse é o convite que Jesus faz para você, deixando as diferenças, para se unir a Ele como Senhor e Salvador. Eu gostaria de orar com você, para que você possa ter o cântaro do seu coração cheio e tenha vida abundante aí dentro da sua mente, do seu coração. Vamos orar? Pai querido, entregamos a cada um dos nossos queridos telespectadores nas Tuas mãos. Queremos que o Senhor encha o cântaro do nosso coração. Tire as nossas diferenças e que possa haver respeito entre as pessoas. Que possamos considerar o outro como maior do que nós mesmos. Possamos amar e respeitar o nosso irmão e viver com o contraditório. Jesus nos deu uma grande lição para podermos aprender que as pessoas também têm suas necessidades, que buscam preencher os seus vazios e que só conseguem fazer isso não quando encontram a fonte de Jacó, mas quando encontram a fonte da vida, que é Jesus Cristo. E é em seu nome que te rogamos estas bênçãos. Amém. Muito bem, chega ao fim o nosso programa Fé para hoje, sua nova atitude, mas você pode acompanhar-nos nestes horários alternativos durante a semana. Teremos o maior prazer de receber o seu contato através dos nossos meios de comunicação. Espero você em nosso próximo encontro. Não se esqueça, programa Fé para hoje, sua nova atitude.